A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer uma breve palavra para os nossos corações, para você, para mim, para todos aqueles que amam a palavra do Senhor, né? E a palavra de hoje, só lembrando a você que às segundas, terças, quintas e sábados, às 19 horas, você vai encontrar aqui nesse canal uma palavra do coração de Deus para o seu coração, tá bom? Então a palavra de hoje está lá no Salmo 23, versículo 1, né? Especificamente versículo 1, mas eu vou ler para vocês todo o Salmo 23, é um salmo bem conhecido, né? É aquele salmo do bom pastor. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse Salmo 23, né? Ele começa com aquela famosa frase que a gente gosta de repetir, né, nos momentos de angústia, de aflição, né? Nos momentos de temor, né? De medo, né? A gente fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Mas na verdade o versículo, geralmente o versículo correto, a maneira correta de se dizer o versículo é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse e nada a gente que às vezes acrescenta, mas a maneira, pelo menos o que está na minha Bíblia é assim, né? A maneira correta é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? O termo pastor, ele indica uma relação muito íntima e pessoal, né? Pois o pastor vive o quê? Com suas ovelhas. Há quem diga que se eu, né, Alessandro, for diante de um rebanho de ovelhas, não sei se o nome certo é rebanho, né? O coletivo de ovelhas é rebanho, mas digamos que seja rebanho. Eu, Alessandro, se eu for na frente de um rebanho de ovelhas e chamá-las, elas não me atenderão. Mas se o pastor delas chegar e chamá-las, né, porque assim como o boiadeiro ele conduz o rebanho bovino, o gado, ele muitas vezes usa a voz para falar com o gado, né, para dar ordens ao gado. Você já percebeu isso? Que esses boiadeiros eles, né, usam sons para chamar a atenção do rebanho. Assim também é o pastor de ovelhas, ele usa muitas vezes o som, né, da sua voz para para conduzir o rebanho de ovelhas, né? Então, se eu chegar, eu, Alessandro, lá na frente de um rebanho e chamá-los e fazer algum tipo de som, eles não vão esboçar nenhuma reação. Mas quando chega o pastor daquelas ovelhas e fala alguma coisa, elas rapidamente obedecem e atendem à voz do seu pastor. Isso a própria Bíblia fala, que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E isso realmente é verdade. Isso é uma coisa, é algo que existe na nossa realidade, né? Não é algo, não é uma historinha da Bíblia Sagrada. Realmente a ovelha reconhece a voz do seu pastor. E não é diferente no nosso caso, como ovelha do Senhor. Quando eu digo que o Senhor é o meu pastor, eu estou me colocando na posição de ovelha. E se eu me coloco na posição de ovelha, é porque eu estou dizendo que eu reconheço a voz do meu pastor quando ele me chama. Então esse primeiro versículo do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é uma declaração de que eu me coloco na posição ou na condição de ovelha. E que o Senhor, o próprio Deus, é o meu pastor. Ora, se o Senhor é meu pastor, eu preciso reconhecer a voz dele. E se eu reconheço a voz do meu pastor, eu preciso o quê? Obedecer a essa voz. Então esse termo pastor, ele vai indicar uma relação muito íntima e pessoal. Por quê?
De noite, de dia, o pastor ele conduz as ovelhas, né? E à noite ele protege as ovelhas dos animais selvagens. Se você pesquisar aí no Google, por exemplo, sobre pastoreio de ovelhas, né, sobre as histórias, você vai sempre perceber isso, né? Que o pastor ele cuida da ovelha num determinado período e depois ele leva elas para pastarem, né, num determinado período, e no outro período ele guarda essas ovelhas, ele protege essas ovelhas, né? Então, de dia ele conduz as ovelhas à pastagem e à noite ele protege as ovelhas dos animais selvagens, né? O interessante é que a mesma coisa acontece conosco, ovelhas do nosso pastor, do nosso Deus, né? Do nosso Senhor. Nós podemos entender esse pastar de dia como momentos, né, de prosperidade, momentos de liberdade, momentos de construção de uma relação social, momentos em que eu me sinto seguro, né, levando a minha vida, né, levando os meus planos, meus projetos, né, ali nos pastos da vida, digamos assim. Eu me sinto seguro, tranquilo. Por quê? Porque eu sei que tem um pastor que está velando pela minha vida. Então, de dia o pastor leva as ovelhas para pastar e à noite guarda as ovelhas para protegê-las dos animais selvagens. Então, essa noite podemos entendê-la como aqueles momentos difíceis, de aflição, né, de angústia, de medo, em que nós sentimos a proteção do Senhor, sentimos a proteção desse Deus maravilhoso, desse pastor, desse supremo pastor que está sempre ali para nos conduzir, para nos proteger desses momentos difíceis, né? Então, o nosso Senhor, que é o nosso pastor, nos conduz e nos protege. Assim como o pastor, na vida real, ele conduz e protege a ovelha, assim o nosso Deus nos conduz e também nos protege. Porque nós precisamos, amados, de algumas... nós, como ovelha, nós precisamos de algum auxílio, alguma proteção do Senhor, né? Descansar dos momentos de perigo, refrigério para a nossa alma atribulada, e também contamos com a presença de Deus nas horas difíceis. Mas também as nossas necessidades são necessidade de proteção, necessidade de direção e também necessidade de provisão. Nós precisamos de proteção divina, precisamos de uma direção para a nossa vida e precisamos também de uma provisão que venha do alto. Então, se você lê o Salmo 23, versículo 1, e você declara: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, esse nada é nada mesmo. Deus vai estar sempre no controle de tudo. Estamos passando por uma pandemia de coronavírus, né? Uma pandemia, uma quarentena muito longa, né? para a nossa realidade, mas nós temos que ter a certeza de que o Senhor continua sendo nosso pastor e nada vai nos faltar. O Senhor continua sendo aquele que está protegendo a nossa vida. O Senhor continua sendo aquele que está nos conduzindo e nos protegendo, porque o pastor conduz e protege. O nosso Deus também nos conduz e nos protege no nosso dia a dia. Então, o meu desejo é que você entenda que o Espírito Santo está aqui para te ajudar, para te fortalecer, né? Meu desejo é que você, nesses dias de quarentena, possa se apegar mais ao Senhor, crendo que Ele é o seu pastor, crendo que Ele vai te conduzir, crendo que Ele vai te proteger, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, que os seus dias sejam contados entre os vitoriosos. E no sábado você vai ouvir mais uma palavra aqui por esse canal para abençoar a sua vida e a vida da sua família, tá bom? Um beijo no seu coração, vai nesta tua força que o Senhor é contigo e a gente se encontra.